Mais uma vez, boa noite a todos aqueles que eu ainda não falei. Irmãos, é uma alegria estarmos reunidos para mais um culto de estudo da palavra. E o objetivo desse culto, meus irmãos, é de fato crescer no conhecimento de Cristo e viver para a sua glória. Que o Espírito Santo nos ilumine nessa noite, para que a gente possa de fato entender a sua palavra e colocar em prática tudo aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Hoje nós chegamos ao terceiro sermão da nossa série expositiva em 2 Tessalonicenses. O tema dessa série é Firmes até a volta de Cristo. Irmãos, até aqui, Paulo nos mostrou uma igreja que crescia em meio às provações. Aprendemos até aqui que o sofrimento do cristão nunca é um sofrimento sem propósito. Agora, o apóstolo Paulo, ele encerra o primeiro capítulo da carta com uma oração. O que isso nos ensina? Nos ensina que a teologia, a boa teologia, o bom ensino, deve produzir oração. Então, depois de ensinar grandes verdades, Paulo ele dobra os seus joelhos diante de Deus e faz uma oração. Irmãos, eu sempre digo isso. O conhecimento bíblico, ele deve transformar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver. Se eu sei muito da palavra e não coloco esse conhecimento em prática, tem algo de errado com a gente. Então, nós vemos aqui nessa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses que a igreja estava ainda enfrentando muitas perseguições e ela precisava de fato de um fortalecimento espiritual. Paulo sabia que aqueles irmãos, eles não venceriam aqueles confrontos, aquelas batalhas apenas com esforço humano. Eles precisavam da graça e do poder de Deus para permanecer firmes. Então eu peço para vocês que abram a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, vamos estar lendo o 11 e o 12. E o texto dessa noite, irmãos, nos mostra como Deus deseja que o seu povo viva. Então, não basta conhecer o Evangelho, é necessário viver de acordo com ele. Então, o nosso chamado, o chamado de Deus, ele transforma a nossa posição diante dele e também transforma a nossa caminhada, ou melhor, transforma a nossa maneira de caminhar nesse mundo. Então, antes de lermos, deixa eu beber uma aguinha. Os irmãos estão conseguindo me ouvir bem? Perfeito. O texto diz assim no versículo 11, irmãos. Assim, continuamos a orar por vocês, pedindo a nosso Deus que os capacite a ter uma vida digna de seu chamado e lhes dê poder para realizar coisas boas que a fé os motiva a fazer. Então, o nome do nosso Senhor Jesus será honrado em vocês e vocês serão honrados com ele. Tudo isso é possível pela graça do nosso Deus e Senhor, Jesus Cristo. 2 versículos apenas, irmãos, 11 e 12. Esses 2 versículos registram uma das orações mais pastorais e profundas do apóstolo Paulo. Se vocês notarem, foram poucas palavras, mas Paulo, de forma brilhante, ele resume o propósito da vida cristã. O desejo de Paulo, meu irmão e minha irmã, não era apenas que os tessalonicenses suportassem as provações. Paulo queria que eles glorificassem a Deus, que eles glorificassem a Cristo, enquanto atravessavam as provações. Porque é muito fácil a gente glorificar a Cristo quando está tudo bem. Mas e quando a gente está passando pela prova? Quando a gente está passando pelas dificuldades? Será que é fácil glorificar a Deus? Então, aprendemos também aqui
que muitas das vezes a gente pensa que o sucesso da vida com Cristo está nas circunstâncias favoráveis. Mas quando eu leio as epístolas de Paulo, e principalmente essa epístola que nós estamos lendo agora, Paulo ensina exatamente o contrário. A verdadeira vitória consiste em viver de uma maneira digna do nosso chamado recebido de Deus. Ou seja, a nossa vida, irmãos, precisa revelar Cristo em qualquer situação. Qualquer situação da sua vida precisa revelar Cristo. Seja no momento alegre, seja no momento triste, seja no momento de tribulação, seja no momento em que nós somos apertados, nós precisamos revelar Cristo em nossas ações. Então, Paulo, ele não faz uma lista de regras para que aqueles irmãos possam cumprir. Vocês precisam disso, vocês precisam daquilo. Não. Paulo ora para que Deus opere neles aquilo que o próprio Deus exige deles. Então, irmãos, isso revela que a nossa vida, ela depende inteiramente da graça de Deus. Até o que eu faço de bom é a graça de Deus. Então, à medida que nós vamos estudar esse texto, nós vamos ver que Deus, ele não apenas chama pessoas para a salvação. Ele não chega através do evangelho e diz: você, venha. Deus, ele nos chama, ele nos capacita para viver de uma maneira santa. Então, o chamado de Deus, irmãos, sempre produz transformação na vida daqueles que pertencem a Cristo. E essa transformação tem um objetivo, irmãos. Qual é o objetivo? Glorificar o Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse é o objetivo. Então, nessa noite, nós vamos caminhar por 3 verdades presentes na oração de Paulo. Primeiro, a gente vai ver o poder da oração na vida de Paulo. Depois, nós vamos compreender o propósito do chamado de Deus para o seu povo. E, por fim, nós vamos ver que toda a glória pertence a Cristo, pois somente a sua graça nos torna possível uma vida digna do seu chamado. Primeiro, a gente vai começar com o poder da oração. A gente acha que, quando a gente fala de poder da oração, achamos que Deus vai realizar todos os nossos desejos, tudo aquilo que a gente quer, da maneira que a gente quer, mas não, irmãos. O versículo 11 começa com Paulo dizendo o seguinte: assim, continuamos a orar por vocês. Irmãos, a palavra assim faz uma ligação direta com tudo que o Paulo acabou de ensinar sobre o sofrimento, sobre o juízo e sobre a volta de Cristo. Isso foi o que Paulo estava trabalhando nos versos anteriores. E depois de ele apresentar essas grandes verdades, que grandes verdades são essas? Sofrimento, juízo e volta de Cristo, Paulo agora encerra o assunto com o ensino e com oração. Isso mostra que a verdadeira teologia, irmãos, sempre precisa conduzir o cristão a ser dependente de Deus. Se o cara diz que sabe muito, que ele entende a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e ele não é uma pessoa piedosa, não adianta. Ele é tudo, menos cristão. Então, a verdadeira teologia, ela sempre vai conduzir o cristão à dependência de Deus. Então, quanto mais eu leio a Bíblia, irmãos, quanto mais eu entendo a Bíblia, quanto mais eu busco a presença de Deus através da palavra de Deus, mais eu entendo quão dependente eu sou desse Deus. E aí Paulo diz o seguinte: continuamos a orar por vocês. Isso revela, irmãos, que a oração, ela fazia parte, uma parte constante do ministério apostólico de Paulo. Paulo não apenas pregava para aquela igreja, Paulo intercedia por ela continuamente. Irmãos, um pastor fiel,
ele não cuida apenas do púlpito, mas ele dobra os seus joelhos diante de Deus em favor do seu rebanho. Ele precisa de fato ter um tempo para orar pelo seu rebanho, para estar pedindo, intercedendo a Deus pelo seu rebanho. E Paulo nos mostra isso. Ele vai dizer: continuamos a orar por vocês. Paulo, ele não só plantou a igreja, como ele continuou orando pela mesma. E o texto vai continuar dizendo, e ele vai escrever o seguinte: pedindo o nosso Deus. O que Paulo estava pedindo? Essa é uma pequena expressão que demonstra o relacionamento íntimo que Paulo possuía com o Senhor. Paulo sabia que somente Deus poderia realizar aquilo que ele estava pedindo. Mas será que Paulo estava pedindo conforto para a igreja? Será que Paulo estava pedindo prosperidade para a igreja? Será que Paulo estava pedindo uma igreja grandiosa para Deus? Irmãos, antes de olhar para os recursos humanos, Paulo olhava para Deus, para o Deus soberano que governa todas as coisas. E o conteúdo dessa oração precisa e merece ter a nossa atenção. Se você continuar vendo o versículo 11, Paulo pede que Deus os capacite para ter uma vida digna de quê? De seu chamado. Essa é a oração que Paulo fez. Paulo, em momento nenhum, ora para que as perseguições terminem de imediato. Ele ora para que aqueles irmãos vivam de maneira fiel enquanto passam por provações. A expressão que Paulo usa aqui, uma vida digna de seu chamado, não significa, irmãos, ser merecedor da salvação. Não é isso. Nós não somos merecedores da salvação. O sentido aqui é viver de maneira coerente com a nova identidade que Deus concedeu aos seus filhos. A salvação continua sendo fruto da graça de Deus, recebida pela fé em Cristo. Quem foi chamado pelo Evangelho deve refletir esse chamado em suas palavras, em suas atitudes, em suas decisões e em sua maneira de viver. Então perceba aqui, irmãos, que Paulo pede para que Deus os capacite. Isso me ensina que ninguém consegue viver uma vida santa apenas pelo seu próprio esforço, apenas pela sua vontade. O mesmo Deus que chama também fortalece, transforma e sustenta aqueles que pertencem a Ele. Irmãos, não existe vida cristã sozinho. Então, uma vida digna do chamado, ela não nasce da capacidade humana, ela não nasce de fato do que eu posso ou o que eu vou fazer, ela nasce da mão poderosa da graça de Deus, que ela é recebida e sustentada por meio da oração. E às vezes nós olhamos algumas figuras e dizemos assim: meu Deus, que homem! Olha esse homem de Deus! Mas é a graça de Deus que está nele. Não devemos olhar as figuras, irmãos, nem as bíblicas, nem as que a gente conhece, como o suprassumo da santidade. Porque quem opera a santidade em nós é o Senhor. Nós somos apenas ferramentas que Ele deseja usar, que Ele capacita para que possamos fazer a obra. Então esse é o poder da oração que Paulo usa. E no segundo ponto, Paulo vai falar do propósito da nossa vocação. Todo cristão é vocacionado, amém?
Será que a gente já se perguntou qual é a nossa vocação? Qual é a vocação do cristão? Então, depois de orar para que os tessalonicenses vivessem de uma maneira digna do chamado, Paulo acrescenta um outro pedido. E ele vai escrever, ainda no versículo 11, e lhes dê poder para realizar as coisas boas que a fé os motiva a fazer. Irmãos, a nossa motivação vem da fé em Cristo, uma fé que não é nossa, uma fé que recebemos dele, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, aqui nós aprendemos que Deus não apenas chama o seu povo, mas ele também o capacita para viver esse chamado. Isso precisa ficar claro. Você só é cristão porque o Senhor te capacitou para isso. Então a nossa vocação nunca é apenas um privilégio. Ela também envolve uma missão. Observe que Paulo, ele pede para que Deus lhe dê poder. Isso significa, irmãos, que a vida em Cristo, ela não pode ser vivida apenas pela força humana. O cristão, o crente, ele pode até possuir boas intenções, mas somente o poder de Deus pode transformar as nossas boas intenções em uma vida frutífera. Você já viram aquele versículo que diz que de boas intenções o inferno está cheio? Tem um versículo que fala isso, não tem? Ou eu estou enganado? Então as nossas boas intenções, sem a obra de Cristo, é só boa intenção. É só boa intenção, irmãos. Então, toda obra que agrada ao Senhor, ela depende da ação do poder de Deus em nós. Amém? Vocês entenderam? Toda obra que agrada ao Senhor depende unicamente da ação do Espírito Santo e do seu poder em nós. Se aquilo que nós estamos fazendo para o reino não vem do Senhor, irmãos, é apenas um capricho nosso. E aí a gente vê, muitas das vezes, os nossos planos fracassando na igreja, e a gente fala assim: Senhor, por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, aquilo que nós queremos fazer é obra da nossa vaidade. Ela não vem do poder de Deus. Ela não vem de uma capacidade que o Espírito Santo nos concede. Queremos fazer apenas por nossa vaidade. Ah, eu pensei nisso. Senti no coração isso. Mas a gente às vezes não ora, a gente não raciocina direito, a gente só coloca em prática. Ah, toma aí, vamos fazer. Eu quero que seja assim. Mas não pode ser assim, irmãos. E aí o texto fala sobre realizar as coisas boas. Paulo, veja bem, irmãos, ele não está falando de boas obras como um meio de alcançar salvação. Não é isso. Paulo está descrevendo as obras que naturalmente elas vão brotar de uma vida transformada pela graça, porque primeiro Deus salva o pecador, depois ele vai produzir nele uma vida marcada pela obediência, serviço e santidade. Existe uma ordem, não é? Estávamos lá, mortos, nos nossos delitos e pecados, o Senhor, ele nos resgata, e agora sim, toda obra que nós praticamos, elas são obras genuínas, produzidas pelo Espírito Santo. Agora, existe muita religião que ela prega boas obras. Mas se você não tem Cristo, essas boas obras é uma barca furada, ela não vale de nada. Não vale de nada. E a parte final do versículo diz o seguinte: realizar as coisas boas que a fé os motiva a fazer. Irmão, irmã,
Isso revela que as boas obras são consequências da fé verdadeira. Lembra de Efésios? Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. E o próprio Senhor preparou as boas obras de antemão para que o quê? Andássemos nela. Então, eu e você, nós fazemos boas obras porque somos salvos. Não é o contrário. Você não faz uma boa obra para ser salvo. Você faz boas obras porque você é salvo. Então, a fé genuína, ela não permanece estéril, ela não é uma fé improdutiva. Quando Deus ele transforma o coração, ele também transforma os desejos, as prioridades e as atitudes daquele que crê. Então, irmão, se você perceber, existe uma ordem muito importante nesse versículo. A fé vem primeiro. As obras aparecem como fruto. Então, você tem fé? Me mostra a sua obra. Só que existe na cultura evangélica uma ideia de que precisamos fazer boas obras para sermos aceitos por Deus. Irmãos, vamos colocar as obras no lugar dela. Nós fazemos boas obras porque já fomos alcançados pela graça de Deus. E agora desejamos glorificá-lo em tudo. Então, tudo aquilo que fazemos de bom, fazemos para a glória de Deus. Agora, se a gente faz para a nossa própria glória, para criar um holofote para nós, significa que nós estamos equivocados. A sua mão direita não precisa saber o que sua mão esquerda está fazendo. E esse texto nos lembra, irmãos, que a nossa vocação é muito maior, ou melhor, é muito mais do que frequentar cultos. É muito mais do que possuir conhecimento bíblico. Irmãos, não sou contra frequentar culto e não sou contra ter conhecimento bíblico, tá? Tanto é que eu falo o tempo todo sobre conhecimento, sobre ensino. Eu estou dizendo para os irmãos que Deus nos chamou para refletir Cristo por meio de uma vida que produz frutos para a sua glória. Se nós frequentarmos culto e não vivermos aquilo que ouvimos aqui, estamos equivocados. Se você tem conhecimento bíblico e não coloca em prática, você também está equivocado. Irmãos, cada ato de amor, de serviço, de generosidade, de fidelidade, de obediência é um resultado do poder de Deus operado em nós. Então, o propósito da nossa vocação é viver de tal maneira que as nossas obras revelem de fato a fé naquilo que professamos e que de fato a nossa fé aponte continuamente para a graça transformadora de Cristo. É muito legal quando você vai num nutricionista ou numa academia, o professor ou o nutricionista é gordo. Como é que você faz? Ele pode ter o conhecimento que for. Eu até achei engraçado que uma mãe de um rapaz, amigo nosso lá de Itaboraí, ela foi matricular o filho numa academia e o personal, o dono da academia, era gordinho. Aí foi lá fazer a ficha dele, etc. Tal. Aí ele chegou para a senhora: e você, não vai se matricular, não? Aí ela olhou: bom, se for para ficar igual você, eu prefiro ficar em casa mesmo. Não significa que ele não tem conhecimento. Ele estudou, ele se preparou. Mas é a mesma coisa o crente. Imagine o crente que lê a Bíblia todo dia, sabe de cor e salteado das doutrinas,
dos nossos símbolos, mas ele não vive, ele não ama, ele não serve, não vive nada que a Bíblia diz que ele precisa viver. Não faz sentido, irmãos. Então, precisamos entender a nossa vocação. A nossa vocação tem a ver com uma vida que reflete a Cristo para a glória dele. O terceiro ponto, que também é muito importante para nós, olha que li apenas 2 versículos, fala da glória de Cristo em seu povo. Paulo ele vai concluir a sua oração revelando o propósito final de uma vida cristã. E aí ele vai escrever no versículo 12: então, o nome do nosso Senhor Jesus será honrado entre vocês. Vamos fazer um exercício aqui, irmãos, lembrando do texto. Eu quero que você observe comigo. O centro da oração não é o nosso bem-estar. Amém? O centro da oração não é o nosso bem-estar. O centro da oração de Paulo é a glória de Cristo. Amém? Toda obra de Deus em nossa vida possui um objetivo maior. E esse objetivo é fazer com que Jesus seja conhecido, exaltado e honrado. Muitas das vezes queremos fazer a obra para nos exaltar, para dizer que nós somos bons, que nós somos melhores, para fazer coisas para nos agradar. Quando Paulo fala sobre o nome do nosso Senhor Jesus, ele não está referindo, irmãos, apenas ao nome pronunciado pelos lábios, que todo momento a gente fala em Jesus, diz glória a Jesus, mas Paulo não está falando sobre isso. Na Bíblia, irmãos, o nome representa a pessoa, representa o caráter, representa a autoridade e a majestade de Cristo. Então pensa comigo, honrar o nome de Jesus significa viver de maneira que a sua grandeza seja refletida através da vida da igreja. O mundo, ele precisa enxergar Cristo em nossas palavras, em nossas atitudes, em nossas escolhas, em nossos relacionamentos. Isso é real, irmãos. Isso precisa ser vivido. Isso precisa ser disseminado. Isso precisa ser falado. Isso precisa ser pregado. Porque todas as nossas programações, muitas das vezes, são baseadas no nosso bem-estar, naquilo que eu quero consumir, naquilo que eu quero ouvir, na resolução do meu problema. Irmãos, os nossos problemas não são eternos. O problema que você tem, um dia vai acabar e vai aparecer outro. Porque a vida é assim, não é? Nós estamos falando de algo eterno, irmãos. De algo eterno. E a vida eterna é para todos. Só que uns estarão gozando da presença de Cristo e outros estarão atormentados por toda a eternidade. E agora pensa no seu parente não cristão. Agora pensa no seu vizinho. Pensa nas pessoas que você conhece. E pensa nas pessoas que você nem conhece, que você pode vir a conhecer. Esse evangelho precisa chegar nelas. Então, em seguida, Paulo vai afirmar. Paulo começa dizendo: então, o nome do nosso Senhor Jesus será honrado em vocês, e vocês serão honrados
com Ele. Essa é a parte que a gente mais gosta, né? Dupla honra, amém? Já ouviram esse termo? Dupla honra, eu quero a dupla honra. Essa é uma promessa extraordinária para uma igreja que estava sendo desprezada pelo mundo. Irmãos, aqueles cristãos, eles eram humilhados pelos homens, mas o apóstolo Paulo está falando que eles seriam glorificados juntamente com Cristo, porque eles estavam padecendo por causa do Evangelho. Então, aquela vergonha temporária sofrida por causa do Evangelho dará lugar a uma honra eterna. Então, só será honrado aquele que sofre pelo Evangelho. Porque às vezes a gente pensa que nós somos humilhados por culpa nossa mesmo, a gente vai ser honrado. Não, a honra aqui é para aqueles que estavam sendo mortos, estavam sendo perseguidos, estavam sendo humilhados por causa do Evangelho. Irmãos, esse texto revela uma verdade maravilhosa sobre a nossa união com Cristo. Tudo o que acontecer com a cabeça, acontece também com o seu corpo. Porque pertencemos a Cristo. Participaremos da sua vitória. Participaremos da sua glória. Participaremos do seu reino. Mas pensa nisso, irmãos. Não é porque merecemos essa honra, mas porque fomos unidos a Ele mediante a graça, ou melhor, pela graça, mediante a fé. Isso é uma promessa. Nós seremos honrados com Cristo por causa da graça. Você não fez nada, eu não fiz nada, a igreja não fez nada por merecer. E aí Paulo encerra as suas palavras dizendo o seguinte: tudo isso é possível pela graça de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa frase aqui resume toda a mensagem do Evangelho. Desde o chamado, passando pela nossa santificação, até a nossa glorificação quando Ele vier. Tudo acontece pela graça de Deus. Não há espaço para orgulho humano, pois toda a obra de salvação pertence ao Senhor, do começo ao fim. Então, meu irmão, não dá para a gente dar carteirada. Não dá para a gente dizer que fez ou deixou de fazer. Eu fiz mais, eu não fiz mais. E sabe o que é o mais engraçado? Pode entrar ali naquela porta ali, o maior pecador desse mundo, que matou, que roubou, que fez o que fez. Mas se ele chegar aqui, ouvir a mensagem do Evangelho e o Espírito Santo o converter, ele vai ter as mesmas regalias que nós teremos no céu. Amém? Nenhuma religião você vai ver isso, irmãos. É um absurdo quando eu ouço alguém falar assim, mas eu estou aqui há muito tempo, meu irmão. Glória a Deus. É uma palavra pesada, mas sabe o que eu digo para mim mesmo? Vou dizer para vocês. Nós não fazemos mais do que a nossa obrigação. Sabiam disso? Jesus, sabe o que Jesus chama a gente? Servos o quê? Inútil. Que é aquele que não faz nada. Ou melhor, aquele que faz o que deveria ser feito. Irmãos, e quando eu vejo isso, quando eu leio esses textos, eu vejo como a graça de Deus é maravilhosa. Porque se eu fosse basear naquilo que eu faço, se fôssemos nos basear naquilo que nós fazemos, nós seríamos pessoas arrogantes. Olha o que eu fiz, se não fosse eu, rapaz, se não fosse eu, fulano não teria se convertido. Essa igreja não existiria. Mas nós somos apenas
cooperadores. Se não for você, vai ser outro. Porque o Deus que nos colocou aqui é poderoso o suficiente para colocar outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, porque a igreja é dele, irmãos. A igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. Então esse versículo encerra o primeiro capítulo da carta, nos lembrando qual deve ser o alvo da nossa existência. Vivemos, irmãos, para que Cristo seja glorificado em nós, enquanto nós aguardarmos o dia em que também seremos glorificados com Ele. Então a nossa vida presente, ela precisa e deve apontar continuamente para a beleza, para a santidade e para a majestade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada mais. Eu não tenho que apontar para mim. Eu não tenho que apontar para a placa da igreja. Eu não tenho que apontar para a própria igreja. Eu preciso apontar para Cristo. E quanto mais eu e você compreendemos a grandeza da graça de Deus, mais nós desejamos viver de forma digna do nosso chamado, para que toda honra, toda glória e todo louvor pertence somente a Cristo. Então, quando as pessoas, e assim, a gente precisa ficar muito ligado, porque o inimigo ele tenta nos... Eu lembro que quando eu era mais novo, e eu comecei a receber da própria igreja dizendo assim: você vai ser pastor. Nossa, você é tão novo, chegou agora na igreja, já sabe tanto. Irmãos, aquilo me enchia de um orgulho. E tinha uma irmãzinha que sentava assim, e nem sei se posso chamar de irmã, mas ela sempre falava alguma coisa pro meu ego. Crente novo, garoto. E teve um tempo que realmente eu achava que eu era aquilo tudo. Até que um dia essa irmã caiu endemoniada lá pro culto. Aí eu fiquei assim: rapaz, olha como o inimigo é sujo. Ele tira a glória que é de Deus para nos deixar orgulhosos, para acharmos que nós somos o centro das coisas, para acharmos que a obra é feita porque nós estamos aqui. Não, irmãos. Mais uma vez eu digo, se não formos nós, serão outros. Eu acho muito bonito aquele louvor da Nova Vida de Alcântara, que não passe de nós o teu Espírito, que não se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós. E nós vemos o amor daquela geração, e a geração passou, não é? O amor daquela geração em fazer a obra e não deixar que outra geração passe, mas isso vai acontecer, porque faz parte. Então, nessa noite, irmãos, nós aprendemos que uma vida digna do chamado começa com uma vida de oração, com uma vida de dependência de Deus. Vimos que Deus, ele nos chama para produzir boas obras, que essas boas obras são fruto de uma fé verdadeira. Então, acima de tudo, a gente entende que o objetivo final da nossa vida é que Cristo seja glorificado em nós. Nada mais do que isso. Cristo precisa ser glorificado em nós. Então, devemos perguntar ao nosso coração, isso agora é individual: será que eu tenho vivido na dependência da oração ou apenas das minhas forças? As minhas obras, o que eu tenho feito aqui na igreja, revela uma fé viva ou apenas uma religiosidade externa? Minha vida aponta as pessoas para Cristo ou chama a atenção apenas para mim mesmo? Essa pergunta é séria, irmãos. O que eu tenho feito? Tenho mostrado a Cristo ou tenho mostrado a mim mesmo? Olha como eu sou legal, olha como eu sou bom. Que Deus nos conceda, irmãos, uma vida digna do chamado que recebemos em Cristo Jesus.
Que nossas palavras, que as nossas atitudes e o nosso testemunho honrem diariamente o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que continuemos a ser sustentados pela graça de Deus. Que a gente consiga permanecer firmes até a volta de Cristo, vivendo para a glória dele, daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém? Que o Senhor nos dê força, irmãos. Que o Senhor nos dê caminhos diferentes, porque cada um de nós temos caminhos diferentes, mas com um único objetivo: glorificar ao Senhor Jesus Cristo.